Bom dia a todos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a este domingo maravilhoso através do nosso canal dos Tarefeiros da Última Hora. Casa essa de cura e de conscientização, onde nós vamos assim, nesta manhã de domingo, iniciarmos essa semana com o esplendor e as bênçãos do plano espiritual. Vamos assim lhe convidando para realizarmos o nosso Evangelho no Lar, onde pelo qual nós vamos entrando em sintonia com esses irmãos. Mas antes vamos dizer a vocês que a nossa casa já se encontra aberta para tratamentos espirituais. O endereço e o telefone já consta aqui em nosso vídeo. E também pelo nosso canal, vocês vão ter bastante palestras, conteúdos pelo qual vocês vão estar aprendendo, assim como nós, um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E assim, eu, Ana Cristina, juntamente com todos vocês, vamos assim nos harmonizando, acalmando os nossos corações e convidando aos nossos mentores e amigos espirituais para que possamos juntos, mais uma vez, iniciarmos este Evangelho solicitando a esses irmãos que já possam ir adentrando em nossos lares, nesse nosso cantinho especial, para que eles já possam ir observando e harmonizando o nosso ambiente, retirando projeções, formas de pensamento, a inveja, a doença, a desarmonia e todo e qualquer sentimento que não seja verdadeiro, que nos leve à tristeza. E no lugar de tudo isso, que possamos ser abençoados com águas crísticas de Nossa Senhora, que vem trazendo a harmonia, a tranquilidade, a saúde, sorrisos largos. E assim, com a permissão desse plano maior de toda a equipe médica da casa do Dr. Antônio, nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E assim nós vamos iniciando mais uma vez o nosso Evangelho através do livro dos Espíritos, no capítulo 9, no livro 3º, que nos fala um pouquinho sobre a lei de igualdade que faz parte das leis morais. E assim, todos os homens são iguais perante Deus. Já é a primeira pergunta deste capítulo, e assim os Espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e é com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como a do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. O que nos identifica como seres humanos são as semelhanças uns com os outros. Em qualquer cultura, todos nascemos no mundo físico da mesma maneira e assim também, do mesmo modo, o deixaremos. Em qualquer ponto do planeta, perceberemos o homem ansiando por realização e felicidade, tentando evitar o sofrimento e a dor. De tal forma somos semelhantes que ao percebermos alguém chorando, sabemos que alguma coisa não está bem com aquela pessoa. Sabemos de forma inata que o estado natural é a alegria, não a tristeza. Quando alguém está com um sorriso no olhar, isso não nos chama tanto atenção quanto alguém que esteja com uma lágrima. Nossas diferenças são secundárias enquanto seres humanos, como por exemplo a raça, os hábitos, as religiões, a diversidade cultural e etc. Não há nenhum exame laboratorial que demonstre qualquer diferença qualitativa entre o sangue de um ocidental,
ou de um oriental, ou de qualquer raça, cor ou credo. A bactéria que causa a infecção em um rei é exatamente a mesma do plebeu, e também o antibiótico que é capaz de neutralizá-la será a mesma para ambos. Boa parte das nossas inibições nasce da ideia de que as outras pessoas são diferentes de nós, melhores ou piores. Há pessoas que sofrem de uma enorme dificuldade de se manifestarem diante dos outros, de se exporem, exatamente pela ideia de que são inferiores ou de que não são tão bons quanto os outros. Observamos nas crianças. Quando pequenas, não têm preconceitos e brincam umas com as outras espontaneamente, sem se preocuparem com um ou outro detalhe. Chegam tímidas nos ambientes novos e em poucos minutos já estão se divertindo como se fossem velhas conhecidas. Difícil é levá-las para casa depois. Nunca querem parar de brincar. A doutrina espírita explica que no decorrer da evolução vamos tendo as mais variadas experiências reencarnatórias e dessas vamos acumulando aprendizados maiores ou menores, conforme a nossa capacidade de aproveitarmos cada oportunidade de forma positiva ou negativa. Como nos diz a pergunta 804 do Livro dos Espíritos, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Vale destacar também que somos diferentes uns dos outros, mas não desiguais. Diferença não significa que seja ruim. Se pensarmos em diferenças no sentido de diversidade, teremos uma visão de riqueza. Nenhum filho é igual ao outro, mesmo que sejam gêmeos. Poderá haver semelhança física, graças à genética, porém haverá diversidade de caráter, de perfil psicológico, de preferências, de aptidões e de habilidades. Mães e pais sabem que, por mais que os filhos sejam educados sobre um mesmo sistema e tenham as mesmas oportunidades, crescerão absolutamente diferentes e que, aliás, muito bom, porque é dessa riqueza de características diferentes que nascem situações de crescimento para a convivência em grupo. Nossas desigualdades são resultados de nossas ações felizes ou infelizes do passado espiritual e na sequência das várias existências passadas que vamos acumulando méritos ou prejuízos em nosso próprio favor. As condições humanas de dor e de sofrimento, de doenças físicas e emocionais são comuns no contexto da nossa realidade social. São expressões da lei de causa e efeito, agindo através da reencarnação para corrigir os antigos delitos humanos, filhos do orgulho e do egoísmo cometidos na cegueira da consciência. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sente espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir e muito menos nem curar os males de maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para a justiça e bem assim anseios vagos de uma vida melhor. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. A causa do mal é o seu remédio, estão muitas vezes onde não são procurados. É por isso, em vão, que muitos se têm esforçado para criar combinações engenhosas. Pelo exposto,
Pode-se dizer que desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Desta forma, aqueles que, por exemplo, numa existência ocuparam a mais elevada posições, descem em existência seguinte as mais íntimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Considerada sob este ponto de vista, a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patagônica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Por outro lado, as desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Assim, desaparecerão um dia, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Dia virá em que membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. A questão social também não abrange somente as relações das classes entre si. Abrange também a mulher, a qual seria equitativa reestruturar-se os direitos naturais, uma situação digna para que a família se torne mais forte, mais moralizada e mais unida. Com efeito, o homem e a mulher são iguais perante Deus, tendo, pois, os mesmos direitos, uma vez que ambos Deus ortogou a inteligência do bem e do mal, assim como a faculdade de progredir. A inferioridade da mulher em alguns países é devido ao predomínio injusto e cruel que sofre, pois ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Nota-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade de determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, e ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Assim, Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo a maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza de seres confiados aos seus cuidados. Em decorrência desses ensinamentos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se uma legislação, para ser justa, deve prever igualmente os direitos do homem e da mulher, e responde-lhes: dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravidão marcha de par com a bárbara, ou melhor, com a barbaria, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Deve, por consequente, gozar dos mesmos direitos. Nossas diferenças, no entanto, são um reflexo das nossas características de individualidade. Quanto mais crescemos, mais nos diferenciamos.
Nossas semelhanças partem da nossa realidade essencial, apesar de únicos, somos iguais uns aos outros. Feitos da mesma sem substância, somos constituídos da matéria-prima do amor divino, que faz semelhante o pobre e o rico, o bonito e o feio, o alto e o baixo, o negro e o branco, o ateu e o crente. O que nos engrandece na lei da igualdade é que nosso destino, último na evolução, é a vocação para o amor. Única fatalidade verdadeira é que todos nós, um dia, inevitavelmente, chegaremos graças à bondade de Deus. Portanto, a reencarnação é a grande lei reguladora do equilíbrio no universo. Quando ela for aceita e compreendida pela ciência e utilizada como instrumento de educação na promoção do homem, teremos dado passo fundamental em direção ao progresso social. Nossas desigualdades são resultados, como já disse, das nossas ações felizes ou infelizes. Não há desigualdade de oportunidades. Deus, em sua justiça, oferece as mesmas chances para o progresso. O nosso aproveitamento dessas oportunidades é que é desigual. Uns aproveitam e crescem, outros desperdiçam existências inteiras e têm de renascer com condições compatíveis às suas necessidades para recomeçarem a tarefa. Embora na aparência pareça castigo, o propósito final da lei da causa e efeito é educativa, não punitiva. Não é à toa que certa feita Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E assim eu espero ter contribuído um pouquinho sobre a lei de igualdade. Que possamos assim, Senhor meu Pai, unirmos numa única só oração, um único só coração, para que possamos elevar as mais altas esferas da espiritualidade, solicitando que eles possam jorrar sobre todos nós a paz. A paz que o nosso planeta está tanto necessitando, que irmãos possam se ver como irmãos. Que possamos assim, meu Pai, todas as noites, todos os dias, te rogar sua misericórdia para tantos irmãos que sofrem, para tantos irmãos que estão ainda lutando, guerreando entre si e não perceberam que só o amor constrói. Senhor, meu Pai, abençoe a nossa família. Abençoe, Senhor, a todos que nos cercam, os nossos vizinhos, amigos, a todos aqueles que estão partindo dessa pátria para a verdadeira pátria que é da espiritualidade e para aqueles que estão partindo da pátria da espiritualidade e vindo para cá, para o nosso grande planeta. Abençoe, Senhor, sempre, sempre, sempre a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, com toda a sua cúpula de proteção, com todos os doutores, todas as falanges que cuidam da nossa casa, cuidam de nós, nos tratam, aos nossos mentores, amigos espirituais. Abençoe, Senhor, esta água que já está aí no copo, ou até mesmo numa jarra, que possa ser colocado nela todas as gotinhas salutares para que nós possamos nos melhorar fisicamente, mentalmente e, por que não, espiritualmente. Que possamos nos ver com igualdade todos juntos, numa força única de elevação para o amor, para o respeito, para a compaixão, para a humildade, que possamos não nos deixar levar pelo egoísmo, muito menos pelo orgulho, e que possamos sim ser levados para a evolução do conhecimento ainda maior do verdadeiro amor. E assim espero encontrar a todos no próximo Evangelho, que assim seja, graças a Deus.